tardecitas, ¿no? Con mucha alegría agradecemos la presencia de todas y todes, ¿no? Para realizar más una edición de nuestro proyecto denominado Latinidades en Red. Para los que no conocen de qué se trata este proyecto, es organizado por nuestra área de lengua española y su coordinado por mí, por la profesora Joana Rodríguez, que desde allá no ha podido entrar todavía, está con problema de salud. Esperemos que entre después un poquito, ya les pido disculpas desde ya que está un poco atrasada, pero tuvo que ir al médico. ¿Tá? Bien, siguiendo el objetivo principal de este proyecto es traer investigadores, profesores, de nuestro universo hispánico, conjuntamente con otros profesores de español, de nuestra área, invitados, y que se arriman aquí a nuestra reunión, ¿no? Conjuntamente con los alumnos queridos, universitarios, profesores de la red pública, privada, exalumnos, sobre las investigaciones, los trabajos que están realizando, ¿no? Y como lo llamamos nosotros, es una charla en rueda, pero esta rueda nuestra es cuadradita, ¿no? Para poder hacer, como ya les dije, un cambio de experiencias, traer relatos, o sea, tener un momento ameno entre nosotros que estamos dentro de la universidad, que queremos salir de la universidad, ¿no? Y juntarnos para charlar de lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, ahora les damos la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros queridos compañeros de la UNILA, los traemos de allá, de esa frontera poderosa ahí, a la profesora Cristiane. Tu apellido, yo no quiero pronunciarlo mal. Checchia. Checchia, ah, está. Como buen italiano, yo no quería decir italiano, es Checchia, eso. Pero me imagino que acá en Brasil te deben llamar de Checchia, ¿no? Eso. Y al compañero Mario Rodríguez, como ya dije, ambos son de la universidad. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ustedes queremos conocer muchísimo sobre la labor de ustedes en la universidad y ese proyecto maravilloso que están desarrollando, que es el derecho a la poesía, ¿no? Y traerlo aquí para compartir con nosotros realmente va a ser un gran aporte para nosotros, que también trabajamos con literatura y lengua, entonces estamos muy ansiosos por saber más y conocer más de ese proyecto y del trabajo de ustedes. Como les había dicho, en nuestro trabajo en esas Latinidades en Red, siempre invitamos a algunos profesores de la red que están trabajando ya con alumnos, ¿no? De la red pública y privada, y invitamos en esta edición a las dos profesoras que son exalumnas, que son la profesora Rebeca Pereira Queiroz y Nicole Diasis, que están aquí. Son profesoras ya de literatura y de lengua española, ¿no? Y les agradecemos muchísimo por unirse a esta rueda, ¿no? Y ahora también les agradezco a nuestras queridas ayudantes, Ana Beatriz, Primo y Emily Brito, quienes van a presentar a nuestros invitados. Van a hacer una breve lectura de quiénes son Cristiane y Mario. Entonces le doy la palabra ahora a Ana, que va a leer sobre la trayectoria de
de Mário e Cristiane. Muchas gracias, Cristiane e Mário, desde já. Boa noite a todo mundo. Vou falar um pouquinho primeiro da professora Cristiane. Ela é uma docente de literatura latino-americana na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, onde ministra aulas de graduação e no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos. Ela é uma historiadora formada pela USP, com mestrado em História também na USP, e realizou seu doutorado em Letras na mesma universidade. Ela desenvolve em Foz do Iguaçu o projeto Direito à Poesia, de oficinas literárias com pessoas em privação de liberdade. Produção, atuação e estudos com ênfase principalmente nos temas literatura e ensaio na América Latina, estética e política na literatura latino-americana contemporânea, literatura e mediação de leitura em contexto prisional. E o professor Mário Rodrigues é formado em estudos literários pela Universidade Nacional de Colômbia, tem mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é docente na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que é a UNILA, que a Ethel falou, transitando sobre a tradução, a literatura e o ensino de espanhol. Ele faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos e atualmente se interessa pelo tema da literatura e o cárcere, pelas escritas criativas comunitárias e pela tradução nas e das margens da América Latina. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y yo parto con la primera pregunta, ya antes de nada para darles un presentamiento a lo que, para llegar a lo que nos interesa, claro, nos interesa a todos saber de ustedes, ¿no? Pero antes de más nada, yo parto con la primera pregunta, que es la que nos gustaría saber un poquito de ustedes, de los dos, ¿cómo nace en ustedes la vocación por las letras y la docencia de en literatura, ¿no? Sabemos que Cristiane es del área de historia y no sé, ¿cómo salió del área de historia para venir a la literatura? Sería interesante saber. Y Mário también, a ver qué nos cuenta sobre su recorrido, su trayectoria sobre la docencia en lengua y literatura. Entonces, esta es la primera pregunta que les hacemos. Es toda una pregunta, son preguntas más informales, no es una cuestión teórica, estamos dentro del ambiente académico, pero es un ambiente académico informal, por eso es una rueda cuadradita aquí. ¿Ah? Entonces, por favor, siéntanse a gusto de responder lo que quieran y lo que no quieran. Les paso la palabra. Hola, ¿empiezo yo? Sí. No sé si hablo en español. Mejor es... Como quieran, eso se me olvidó de decirles, cómo se siente uso. Cada Cristiane, si quiere hablar en portugués, Mário lo mismo. ¿Cómo quiera? Sí. Sí. Bueno, como no soy profesora de español, a veces me pongo un poco nerviosa de hablar así, pero puedo intentar. Bueno, efectivamente, al primer momento no pensaba en trabajar con letras. Me fui a hacer un curso de historia y mantuve mi opción en la maestría, también en historia, pero muy temprano me volví bueno, descubrí América Latina. Fue lo primero que me pasó. Pero a lo largo de todo ese tiempo del pregrado y de la maestría, la literatura siempre fue mi
mi pasión, siempre me gustó, bueno, desde pequeña. Y estuve participando de un grupo de estudios con la profesora que hoy es profesora de UG Rosenbach en, en la, en la literatura brasileña en USP. Y bueno, estuve en este grupo de estudios que era como algo para mí también de formación, pero que seguía como en paralelo. Cuando terminé la maestría, no sabía muy bien qué hacer, pero me daba muy, eh, me preguntaba mucho porque lo que más me gustaba hacer, que era leer literatura, yo tenía que hacerlo en las vacaciones, porque no me sobraba tiempo en otro momento. Entonces vi que, bueno, estaba algún problema ahí. Entonces tardé bastante para pensar en hacer un doctorado, pero cuando fui a pensar en hacer el doctorado, pensé, bueno, quiero traer la literatura, pero pensaba juntar historia y literatura y hacerlo en un doctorado en el programa de historia. Pero yo percibí, mientras intentaba hacer el proyecto, que mi interés mayor era el trabajo con literatura y que no sabía cómo hacer. Entonces pensé, bueno, espera, creo que puedo pensar en hacerlo en las letras, que también fue un paso así, no me sentía muy segura, no había hecho el pregrado, no tenía muchas lecturas teóricas de crítica literaria, pero lo intenté y de hecho pude hacer una aproximación de historia y literatura, pero desde las letras, que hay un enfoque distinto, y el doctorado, que es un momento de investigación más largo, tenemos 4 años para desarrollarlo, se puede pasar muchas cosas, se puede hacer muchos cursos. Entonces, en ese tiempo me fui formando, me fui, eh, me fui ubicando en el campo de la teoría literaria, de la crítica literaria, de los debates que nos interesan y por ahí, bueno, fue. Pero no estaba fácil. Mi, Ahí en ese momento ya sabía que quería trabajar, ser profesora de literatura, pero no es tan simple. Muchas universidades hacen sus concursos solicitando el pregrado y el doctorado en la misma área. Bueno, Graciela también se fue de una área a otra. Entonces, tuve que esperar una oportunidad de un concurso que fuera así, un poco más abierto, que aceptara que esta interdisciplinaridad. Y ahí se pasó en UNILA, pude ingresar y ahí descubrirme efectivamente como profesora de literatura. Pero fue una cosa que se fue construyendo así. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora entonces Mario nos puede contar un poquito para después entrar a otras preguntas. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por la posibilidad de hablar en este espacio. Y en mi caso, mi trayectoria es diferente a la de Chris, porque Chris empezó por la historia, llegó a la literatura, bueno, aunque fuera un interés antiguo, y yo comencé por la literatura y medio que me salí de la literatura en realidad. Nunca completamente, pero un poco así. En Colombia yo estudié una carrera que se llama literatura. En Brasil es menos común, creo que en Unicamp hay estudios literarios, pero generalmente en Brasil encontramos letras, ¿no? De dos lenguas o algo así, o una lengua.
Y yo estudié literatura para también ubicarlos temporalmente, además espacialmente. Yo estudié literatura en Colombia a final de la década de 90 y comienzo del 2000. Y yo en esa época todavía veía cosas como literatura universal, que se refería en realidad a literaturas europeas, digamos Dante, Flaubert, Dostoyevsky, cosas así. Y bueno, a mí me fascinaba la literatura, me parecía lo más importante prácticamente del mundo. Y en el momento de hacer la maestría, por una cuestión puramente económica, vine a Brasil. Habían becas en Brasil, yo no tenía dinero y dije, ah, qué bien, hay becas en Brasil. Y era el gobierno Lula, era un momento bonito de Brasil también. En que Brasil llamaba mucho la atención en América Hispánica, como un todo. Bueno, creo que en el mundo, ¿no? Pero en América Hispánica de repente empezaron a surgir muchos cursos de portugués también. Mucha gente interesada en aprender portugués. Y ahí vine a Brasil y en Brasil todo cambió realmente, porque yo no sabía nada de literatura brasileña, no estudié nada de literatura brasileña prácticamente en el pregrado. Conocí a Guimarães Rosa porque estaba estudiando a Roa Bastos, un escritor paraguayo que lo menciona. Así llegué a Guimarães Rosa, me interesé por Guimarães Rosa, vine a hacer un estudio sobre Guimarães Rosa. Pero en Brasil comencé a tener contacto con cuestionamientos muy fuertes a esa idea que yo había aprendido de literatura, que era una idea más tradicional, más de la alta cultura. Mi orientador en particular, ¿no? Me presentó una visión muy diferente, que fue Marcos Natali, y yo empecé a sentir un malestar con la literatura. Y en la universidad y la producción académica sobre la literatura, tener que hacer papers y todo eso, cada vez me empecé a sentir menos a gusto con la literatura. Por otra parte, mi estudio de literatura siempre, eso sí, digamos, lo aprendí desde el pregrado, estaba muy vinculado a la lengua, a estudiar lenguas, y eso me gusta mucho. Eh, y en la UNILA entré como profesor de español, que es una de mis ocupaciones en la universidad, y empecé a sentir que en la clase de español tenía más libertad de la que tal vez yo mismo me permitía en la clase de literatura, y que podía hablar de más cosas, y que muchas de las cualidades que yo atribuía a la literatura, y eso es algo que me dijo una compañera que tal vez va a actuar en la Unifesp, que es Larisa Locoselli, y alguna vez hablando con ella me dijo, la gente de la literatura dice que eso es algo particular de las obras literarias, pero eso es un fenómeno de la lengua, no es de la literatura. Y eso me quedó resonando así como, pero es verdad que muchas de las cosas que parecen exclusivas de la literatura son fenómenos de la lengua y se atribuyen a algo que parece más cerrado, un campo más cerrado. Entonces digo esto porque creo que ese malestar con la literatura tiene que ver con también ir a la cárcel, ya para ir pensando un poco en el proyecto, ¿no? Empezar a pensar espacios en que se pudiera trabajar con la literatura y con la lengua de una forma diferente. Entonces, en que inclusive pudiera recuperar un gusto que yo tuve por la literatura y que en realidad sigo teniendo, pero que en la forma en que funcionaba dentro de la academia había entrado en conflicto en mí por una serie de exclusiones también que implicaban esa forma de trabajar con la literatura. Entonces, tal vez es un poquito de la trayectoria. Muy bien, ambas trayectorias súper interesantes, cada uno tiene su trayectoria en este mundo, en esta vida, ¿no? Y es importante saber, ¿no? Para conocernos el por qué a veces surgen esos proyectos, esas inquietudes que todos tenemos en la vida, ¿no? Y que queremos también ir más allá de lo que es una sala de clases, ¿no? Aquí nosotros como docentes. Entonces, realmente yo desde la lengua también trato de hacer literatura a mi manera, porque al final de cuentas, la literatura es la vida, es nuestro espacio, ¿no? Estamos siempre de alguna manera tratando de narrar nuestra propia existencia y preguntándonos, cuestionándonos. No la escribimos, pero si nos ponemos a escribir, quizá hacemos una buena novela, ¿no? Poética, con todo lo que tenemos derecho, ¿no?
Así que, sin más, me dejo de hablar y muy bien, les voy a pasar la palabra a una de las primeras. La rueda consiste así. Cada uno de nuestros invitados va a formularles una pregunta. Hoy tienen la voz, le damos la voz a las profesoras de la enseñanza media, nuestras ayudantes también, y el público que levante la mano, el que quiera ya vaya pensando en sus preguntas. Mis alumnos de lengua ya les pasé también el artículo de ustedes, que está muy bueno para que también se inspiraran y que quisieran saber. Así que le voy a pasar la palabra ahora a Nicole. Nicole. Olá, todo mundo me escuta bem? Tá cortando alguma coisa? Tá bom. Boa noite, gente. Eu sou a Nicole, eu sou ex-aluna, né, da Unifesp, filha dessa escola. Também sou professora, mas eu atuo com nível médio, né? Então, sou professora de língua portuguesa do ensino médio. E me interessou bastante esse projeto de vocês, de Direito à Poesia, e eu gostaria de entender como foi a escolha do público, né, a que se direciona essas produções, como vocês selecionaram esse recorte, então, mulheres em situação, né, de privação de liberdade, e queria saber mais ou menos da faixa etária delas, quais são as principais temáticas que elas trazem nessas produções, e se existe uma projeção de tratamento desse projeto, de redirecionamento desse projeto, quem sabe, para um público juvenil. E aí eu volto, né, para o meu lado, já que eu sou professora de ensino médio. Eu vivenciei uma vez receber um aluno que foi privado de liberdade na Fundação Casa, e a volta dele, né, a ressocialização dele ao ambiente escolar foi bastante desafiador, justamente por tudo aquilo que ele tinha vivenciado, né, muito mais de monitoramento e de privação de liberdade dentro do cárcere do que necessariamente as paredes, né, e essa impossibilidade de sair. Como a liberdade dele foi roubada lá dentro, nas próprias escolhas, foi bastante doloroso, né, de ouvir os relatos e tudo mais, e eu gostaria de saber como essas mulheres hoje no projeto, elas retratam essa realidade. Desculpa se eu falei muita coisa ao mesmo tempo, qualquer coisa eu repito. Bom, vou para o português agora. Então, eu posso começar falando da sua primeira pergunta, né, sobre como saiu esse recorte. Primeiro, assim, na verdade, a gente trabalha com homens e mulheres, né? A gente tem grupos hoje na penitenciária feminina aqui de Foz, na masculina também. Mas como é que o projeto nasceu, por que escolheu trabalhar nesses espaços, né? E aí acho que tem muito a ver com o que o Mário comentou, desse incômodo com essa literatura, com os riscos da prisão na própria academia, né? De como a gente pode também se aprisionar nessa máquina de produção de paper, nessa máquina produtivista neoliberal acadêmica que a gente tem, né? Acho que esse foi um dos motivadores iniciais, porque eu, que era professora de história, e dava aula de história econômica, história das relações internacionais, de história, ensaio e formação social no Brasil, então eu tinha era o meu trabalho. E o que era? O meu doutorado era o meu momento de refúgio, a literatura era o meu refúgio, era onde eu fazia o que eu queria, era onde eu me sentia, né, autora, era onde eu escolhia com quem eu ia dialogar, enfim. Quando eu passei no concurso para ser professora de literatura na Unila, a literatura não ia ser mais esse momento do refúgio, ia ser o meu trabalho. E aí as cobranças que eu tinha enquanto professora, né, de história, iam ser todas, né, ia mudar um pouco a chave, e a minha, vamos dizer, eu ia ter toda uma produtividade medida a partir daí. E isso me deu fiquei com bastante receio,
né, do que poderia acontecer se eu, né, como o Mário, né, se eu cedesse, se eu entrasse nessa máquina, né, o que ia virar essa relação com a literatura. Então a proposta inicial do projeto foi assim, bom, onde é que a literatura pode ter um significado para além, né, desse produtivismo, né, que a gente tem acadêmico, né, ou como eu posso pensar uma experiência com a literatura num espaço que possa também ativar uma outra experiência na sala de aula, né, manter viva essa relação. Então foram algumas questões que mobilizaram a criação do projeto. Enfim, e aí o Mário, quando se somou junto, né, e entrou junto, e ele trouxe, né, essa dimensão da escrita também, porque no começo o projeto foi pensado para ser uma roda de leitura exclusivamente. O Mário, né, puxou para essa dimensão da escrita, ele pode falar um pouquinho, né, depois. Mas eu acho que aí para pensar, para responder a segunda parte da sua questão, né, quando você fala, né, de quando você recebeu esse estudante, né, que é um egresso, né, do sistema prisional, também, né, no caso, né, da Fundação Casa, eu acho que a gente tem que se perguntar também nos desafios que são o próprio ambiente escolar, embora a gente não tenha como comparar, né, o que é todo o estado de violência em que estão submetidas as pessoas dentro de né, do cárcere, mas eu acho que a gente não deve diminuir também os desafios que é trabalhar na própria sala, né? A própria sala de aula também, né, tem os seus aprisionamentos. Então, eu acho que a sua pergunta traz um pouco da resposta, como é que esse trabalho em roda, em oficina, né, numa roda de leitura, né, num compartilhamento de escritas, como isso também pode ser revigorante, né, ao ser incorporado na escola, né, no sistema formal. O Mário vai poder dizer melhor que eu também. Não, sobre a questão da escrita, e que tem a ver com nossa formação, faz pouco tempo, outra amiga, uma antropóloga, Andrea, sim, da UF, era um encontro assim, de estudantes, não sei se com vocês como seria, por exemplo, mas ela perguntou primeiro, vocês se consideram leitoras e leitores? E todo mundo falou sim. Aí depois perguntou, e vocês se consideram escritoras e escritores? E aí todo mundo ficou meio em silêncio, né? Alguns meio que duvidaram, pensaram. E por quê? Ou seja, porque nós aprendemos, como eu digo, não sei como vocês responderiam, mas pelo menos na minha geração nós introjetamos um pouco isso, né? Que estudo a literatura, inclusive acadêmico, você é um leitor. E está muito bem, obviamente, é importantíssimo ser leitor. Mas a gente não se pensa no lugar do produtor ou da produtora. E isso levado ao contexto, a qualquer contexto, na verdade, mas no presídio, né, que temos pessoas que pela própria situação de vida justamente não se pensam como autoras de um livro, de um texto que vai ser lido por outras pessoas. Tem toda uma questão da autoestima também, da forma em que nós nos enxergamos, elas se enxergam. Nos parece muito importante, então, também dizer, não, mas a gente produz, a gente não só lê literatura, a gente produz, né, nas nossas palavras, a literatura, quando a gente fala, o título desse encontro, né, que é a literatura como língua compartilhada, quer dizer que, de alguma forma, algo que se compartilha dos dois lados, de fato, né, não é uma coisa levada de um espaço para outro espaço, mas é um ponto de encontro melhor com o que se está levando de cada espaço. Então, não seria algo que falta lá, em certa forma, né? Faltaria talvez só as pessoas dispostas a escutar. Então, ia por aí um pouco da produção escrita. Por outra parte, aproveitando também a comentário da Nicole, eu queria compartilhar, bom, aqui já eu compartilho dois links, onde tem um pouco de informação dos projetos, mas tem, além do Direto à Poesia, ou parte dele, melhor, um blog, que é de tradução de literatura feita em presídios da América Latina, então, que é produzido em espanhol e traduzido para português, que é produzido em português e traduzido para espanhol,
E a última entrada foi de uma professora de Tiban Conceição, que trabalha no FUNASE. E pensei imediatamente, né, porque ela tem essa experiência de trabalhar com jovens. Nós gostaríamos de poder ampliar o máximo possível, mas a verdade é que as forças, por enquanto, nos dá para trabalhar na masculina, na feminina. Temos, inclusive, mais demanda de trabalhar com mais grupos nesse espaço, e a gente não consegue. Nós trabalhamos com, eu acho que por volta de, somando 3 grupos que temos, talvez chegue a 40 pessoas, de uma população carcerária de 3.000 pessoas aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos 4 penitenciárias na cidade, então é uma população grande, enorme, inclusive 3.000 pessoas para uma cidade de 300.000 habitantes, é escandaloso ter tantas pessoas privadas de liberdade aqui, né? E uma última coisa sobre a escolha, as pessoas que chegam na oficina depende muito também da pedagogia da penitenciária. Então tem uma parte, obviamente, que nos compete, de pensar as oficinas e tudo, mas tem decisões que nós não tomamos, simplesmente. São as pessoas que escolhem na instituição penitenciária. Muito bem. A Gracila está com a mão levantada. A Gracila, você quer perguntar alguma coisa? Estou, mas eu acho que primeiro não é a Ana Beatriz, as monitoras, as Não, organizadoras. se você levantou a mão, vocês permitem que a Graciela pergunte? Eu levantei só para ficar na fila. Ah, tá bom. Não, se você, quem sabe tem algo a ver com o que ele está falando. Ele está falando. Então, eu estou super curiosa com várias coisas. Então, não sei, pergunto eu? Pergunta. Sim, já passamos a palavra. Tá bom, estou roubando. Então, algumas questões eu queria saber. Bom, tá, não, vou começar. Tenho uma trajetória parecida da Cristiane, né? E um sentimento muito parecido do Mário nessa questão da superprodutividade, enfim, o que me mantém na academia é a graduação, não a pós. É o melhor lugar para trabalhar é a graduação mesmo, onde a gente faz coisas, enfim, vai publicando quando pode, né? Mas compartilho totalmente isso. Bom, queria comentar também que eu já fiz, durante o ano passado, durante a pandemia, eu estive corrigindo resenhas de pessoas privadas de liberdade, né? Estava num projeto e fiquei muito fascinada, né, com os textos, porque além da resenha tinha, como o texto tinha, o que tinha tocado neles, eram homens, neste caso, né? E então isso me emocionou muito. A gente até estava pensando, não sei se vocês conhecem a Rosângela Dantas, a gente estava pensando participar num projeto parecido com esse que vocês estão fazendo, mas nos pegou a pandemia enfim, e a vida nos atropelou também com outro monte de coisas, acabamos não fazendo e ficamos só na questão das resenhas. Mas, então, aí vem as minhas perguntas, porque eu morro de medo, assim, precisa preparação para fazer? Porque provavelmente vocês não chegam nessa sala de aula como a gente chega na sala de aula da universidade ou da escola, enfim, é outra. Então, eu pergunto de verdade, né, se vocês, enfim, se autoprepararam ou tem alguma preparação, algum estudo, alguma reflexão sobre isso, porque eu imagino que deve ser como ser psicanalista, né? Você é psicanalista e tem que ser atendido também, né? Para poder... Isso é uma questão. A outra questão é como é essa sala de aula, né? Onde vocês vão trabalhar. E a outra questão é qual é a recepção dos textos, né? Imagino que deve ser tudo em português. Eu não li, então estou aqui, diferentemente do pessoal, estou aqui sem ter lido os artigos, então não sabia nem que eram mulheres, enfim, agora depois a Cristiane falou que eram mulheres e homens também, então não li, estou perguntando de zero. É isso.
as minhas dúvidas. Aí eu acho um trabalho maravilhoso, gente. Morro de inveja de vocês. Eu queria deixar registrado isso também. Quer começar, Mário? Que eu estou sempre começando, você começa. Tá, pode ser, a gente vai alternando. Só que justo nesse momento meu filhinho caiu, está chorando, mas se não atrapalhar eu posso tentar falar. Bom, várias coisas, né? Sobre se a gente se preparou para ir, sim, esse projeto tem a preocupação de refletir sobre o que significa esse espaço, muito criticamente, aliás, né? Cada vez mais criticamente, pensar o presídio como um lugar que não deveria existir. A gente termina chegando nessa conclusão rapidamente, na verdade, quando começa a estudar o tema, né? Mas sim, teve então a pensar como seria estar nesse espaço e a sensação de insegurança, eu acho que também demora um pouquinho, não, passa rápido também, quando você conhece também o lugar. Pelo menos eu posso falar isso de nossa experiência em Foz. Também imagino que isso muda de cidade em cidade, de espaço em espaço. Mas claro que entrar pela primeira vez sempre tem uma escenificação meio terrorífica. O presídio foi feito para várias coisas, entre elas meio que você não se sinta bem lá dentro, né? Obviamente. Então entrar gera assim alguma tensão no começo, mas depois você vê que as pessoas que participam da roda, primeiro, elas protegem muito a roda, porque a roda é um espaço em que ela, de fato, tem um sossego dentro de um ambiente muito hostil. Então, nas rodas, a gente nunca teve nenhum tipo de problema, de pessoas desrespeitosas, para nada. É muito, muito, muito tranquilo. E, pelo contrário, você começa a justamente ver que não tem insegurança que vai vir dessas pessoas. Ou seja, insisto muito que é o contexto em que a gente trabalha. E que tem todo também um imaginário, e isso faz parte do trabalho que a gente faz, que deve ser quebrado, rasgado. Conto rapidamente, sem me estender muito, mas acho importante dizer isso, porque justo no último encontro, que foi com mulheres em que eu participei, elas estavam contando o que significa sair para atendimento médico. Então, teve uma que foi tirar os sisos, e ela sai com a boca inflamada, algemada de pés e mãos, levada num camburão, no final tiraram 7 dentes, e ela tem de voltar no camburão, aí se movimentando e tudo. Teve outra que contou como foi humilhante para ela, quando chegou no médico, o camburão para na metade da rua, porque não tem onde estacionar, fecha uma rua e ela desce algemada de pés e mãos, entra no médico, entra no elevador do prédio e tem uma mulher, e ela está seguida de 2 guardas super armados, não grandões. Ela é uma menina jovem, presa por tráfico de drogas, como a maioria das mulheres, né, que estão aí. E a mulher comenta para os agentes: que bom que vocês estão aqui para me proteger. E claro, a menina sente, né, super absurdo isso. Então, às vezes, essa sensação de insegurança obedece muito às imagens que a gente construiu do presídio, que vem de filmes, talvez, vem da própria televisão, mas das pessoas que a gente tratou dentro do cárcere, nunca senti nenhum tipo de ameaça. Posso fazer um esclarecimento? Na verdade, meu medo não é pelas pessoas, porque eu acredito com você que o presídio não deveria existir, é do lugar de fala. Qual que é o nosso direito, que estamos fora, que, enfim, você estrangeiro ou estrangeira, branco, enfim, sabe, tem uma série de coisas que meu medo, antes, enfim, acho que sou meio destemida, não tenho medo das pessoas, senão do direito que a gente tem, ou é isso que você acaba de falar, tá bom, então são pessoas que protegem aquele espaço, porque também para elas é um espaço de sossego, né? Mas o meu medo, quando eu falei, que eu morro de medo, é do tipo, quem sou eu para propor o quê para as pessoas?
entende? Quem somos nós? Quem que é? Porque eu sei que isto, quando a gente foi ver, está organizado, claro, desde organizações de direitos humanos, ou seja, tem toda uma estrutura, né? Ok, mas eu, assim, professorinha, entende? Esse era meu medo. Enfim, acho que só para esclarecer. Ah, entendi. Bom, acho que a Cris pode agora falar, mas só eu diria com relação a isso, que a gente começou falando de como nos sentimos desconfortáveis com coisas, né? A gente sempre diz, nós vamos lá, não por eles, não por elas. Ou seja, é claro que elas estão envolvidas, mas a gente vai por nós, porque a gente está procurando uma mudança que tem a ver com a gente, né? Mas acho que a Cris pode se estender mais nesse ponto. Bom, eu vou voltar um pouquinho, então, e pensar, né, no início da sua questão, né, de como a gente se prepara para estar aí, né, e qual que é o sentido também, né, como a gente se autoriza, né, se a gente tem legitimidade para estar aí, né, acho que sua pergunta também passa um pouco por isso, e eu acho que a gente também se fez essa questão muitas vezes, né, mas eu acho que a gente sempre teve muita clareza também de que a gente não estava indo levar nada, para, né, levar as luzes, né, levar a gente, na verdade, precisava, né, se libertar dos muros da própria universidade. Então, a gente também tinha coisas que a gente ia aprender ali, e a gente tinha coisas que a gente gostaria de compartilhar e tinha um interesse. Eu acho que assim, né, o que tem ali, esse um pouco o fato, né, tem coisas que eu li que eu gosto muito, que eu gosto de compartilhar, não importa com qual pessoa, né. Ali também. E eles também têm, e elas, né, tem coisas que elas também gostam de compartilhar e, na verdade, a gente foi construindo isso ao longo do tempo, né, a gente percebeu que o nosso principal objetivo é construir esse espaço em que as pessoas têm vontade de ir, de trocar coisas, de descobrir, né, descobrir coisas novas na língua, ter surpresas, né, com um poema, redescobrir um poema. A gente lê um poema na sala de aula e lê um poema nesse espaço, e é outro poema. E aí a gente volta para a sala de aula e ele, né, já então a gente está o tempo todo muito ciente de que a gente não vai, a gente até diz isso no nosso texto, né, a gente não vai, levar algo para essas pessoas, a gente vai construir algo juntos. Mas assim, né, a gente tem agora 8 anos já de projeto, e no começo, assim, a gente fez muitas leituras, né, sobre para entender a própria questão carcerária, a história dessa instituição, né, como um olhar crítico sobre ela e, né, as perspectivas abolicionistas, né, leitura sobre mediação de leitura e sobre a criação desse espaço, né, que é uma roda de leitura, que é uma oficina de escrita, então tem uma bibliografia bem interessante sobre isso, sobre especificamente a mediação de leitura nesse espaço de privação de liberdade, que aí também tem muitos grupos com experiências incríveis e que a gente foi aprendendo também com esses grupos que vão escrevendo e vão compartilhando suas experiências, né. Tem na América Latina toda, né. O Mário acabou descobrindo muita, né, o Mário maneja melhor as redes sociais, ele consegue se localizar e a gente foi descobrindo muitos parceiros, assim, na América Latina e fomos compartilhando essas experiências. Então, essa preparação, no começo, eu queria demorar muito para entrar no presídio, porque eu falava assim: "Não, a gente primeiro precisa se formar". E aí os estudantes falavam assim: "Não, vamos lá". E de fato, a gente quando vai ser professora, a gente não está pronto. A gente entra na sala de aula com a coragem que tem, né, e nenhum juízo. E a gente E então os estudantes convenceram a gente que a gente já precisava entrar e um pouco a formação foi se dando a partir também dessa prática, das relações que foram estabelecendo, desse espaço de confiança que foi se abrindo, né. Então,
isso, e da relação com a instituição, que é muito difícil, né? Tem uma série de dificuldades, de empecilhos, então tem que ser também toda uma conversa, né? Um convencimento com, né, as direções, né? Com chefe de segurança, com agente penitenciário. Então, isso tudo a gente foi um pouco fazendo na prática, né? Mas aí eu tenho, assim, eu acho que em relação ao espaço, que você perguntou como é o espaço, depois a gente pode até mostrar, tem imagens, né, que são imagens que preservam a identidade, né, das pessoas, que a gente não pode, o projeto tem 8 anos, mas poucas fotos, mas a gente pode mostrar, mas é muito variado, porque na feminina tem uma espécie de sala de aula. Na masculina, a gente trabalha a oficina com uma grade entre, mas já a gente já conseguiu também fazer numa roda, no espaço de sala de aula também na masculina, sem nenhum problema, só que na unidade que a gente está agora é só com uma grade separando. Então, varia um pouco o espaço. Já fizemos na lavanderia o espaço da lavanderia era o espaço onde a gente fazia a roda, e era onde também estava a pequena biblioteca. Então, é muito improvisado, porque a gente percebe que o espaço educativo nas penitenciárias, em geral, é assim, o que se faz com o que sobrou. Pelo menos nas que a gente visitou, né. Bom, e a recepção dos textos também, isso a gente poderia passar horas aqui, porque, né, cada texto tem uma história, assim, da relação que se estabelece, surpresas nossas, né, que a gente leva, enfim, não sei, talvez, né, pensar que o tempo todo a gente está sendo surpreendido, porque por leituras muito novas, né, inovadoras, assim, a gente leva, pode, e materiais muito diversos, então pode ter um conto do Machado de Assis, ou um folheto publicitário, ou uma música, né, isso. Aí o conto do Machado de Assis que a gente levou um conto que se chama Noite da Almirante, e que é um conto que tem um marujo, né, um marinheiro que está voltando para o Rio de Janeiro, depois de ter passado 2 anos viajando, sonhando com o retorno para a amada, e ele volta para a amada dele, né, e eles tinham jurado amor perpétuo, né, que já ele estaria, né, ele voltaria, ela estaria lá esperando por ele também não abandonaria, enfim. Quando ele chega, ela já está em outras. E a gente levou esse conto para mostrar essa personagem, a namorada, a Genoveva, ela é super, né, ela rompe com aquela ideia do personagem romântico, feminino, que está esperando, né, ela é muito para frente. Só que quando a gente levou isso na penitenciária feminina, que a gente achou que ia ser, né, assim, elas iam curtir a Genoveva, rojo da Genoveva, elas não, elas ficaram do lado do marinheiro. Mas por quê? Porque ele é o abandonado, né, como elas são as pessoas abandonadas, então elas não perdoaram a Genoveva, elas ficaram do lado do marinheiro, né. Então tem essas, né, criam-se novas leituras, né. Muito bem, sim, maravilhoso. Temos aqui Nicole, você tem outra pergunta? Temos a Nicole, que elaborou perguntas, a Rebeca e as meninas. Temos uma lista de perguntas, mas eu vejo que tem várias mãos levantadas também. Nicole, você quer fazer a sua ou passamos para a Rebeca? Ou tem a ver, era um comentário? Era um comentário e uma pergunta, mas eu posso só fazer o comentário e passar a pergunta para as meninas, né? Tá bom. Vocês falando, né, sobre esses espaços onde os encontros aconteciam e sobre essas possibilidades e impossibilidades, né, de como esses encontros podem acontecer, me parece um grande desafio, ou melhor, é até um opositor à tradição, ao ensino, né,
da licenciatura da academia, assim, porque pelo menos na licenciatura da Unifesp, que eu me lembro, é de sempre projetar uma sala ideal, um aluno ideal, com os recursos que eu quero desprender, e aí eu chego nesse contexto em que me é imposto uma situação que eu posso ter o sujeito ali na minha frente, numa sala de aula quase tradicional, quase, né, simulada, mas eu posso ter uma grade, né, que nos separa, assim, fisicamente, e não sei, eu não consigo pensar a dimensão, assim, desse... É que não dá para chamar de esfriamento, porque a literatura se encarrega, né, de aproximar os nossos corações. Mas o quão violento, né, é esse movimento de segregação daquelas que já estão encarceradas. E eu combino esse comentário com um trechinho que aparece logo no começo do blog, né, escrito e afora, que é essa possibilidade de se atirar o que deve ficar de fora e imaginar os foras, né? Então, como imaginar, através da literatura, um espaço fora daquele que a todo momento te encarcera, né? Não basta ser encarcerado uma vez só. Ele te limita na cela, ele te limita na grade, ele te limita na alimentação. E como a literatura é divergente, assim, vocês estão falando, eu estou pulsando aqui, suando, mas eu vou passar para as meninas também, senão eu fico perguntando coisas que eu estou super curiosa. Super. Grades invisíveis, né, Nicole? A gente vive entre grades. Não sei se vocês querem comentar o que a Nicole falou, Cristiane e Mário. Você travou? Não, mas eu acho que enfim, acho que como a gente está há muito tempo lá, assim, a gente, por um lado, a gente sente sempre muito desafiado por estar ali. Por outro lado, eu sempre penso que acho que às vezes a gente diminui o que é o desafio também da própria sala de aula, como eu comentei, né? Embora não haja tantas restrições, mas pós-pandemia, por exemplo, como é que chegaram nossos estudantes, né? Depois da pandemia também, com tantas restrições, né? Com tantas dificuldades, dificuldade de alimentação. Então, acho que eu sempre penso assim, como docente, a gente tem que ter muitas antenas, né? De como aquelas pessoas que estão ali com a gente, né, nossos estudantes, né, ou as pessoas que estão ali no projeto, dentro de uma prisão, né, que outras, né, qual é a condição, né, que vai também dar um contorno para aquele espaço, né, que a gente está criando. Mas é isso que você falou, é muito desafiador mesmo. Muito bem. Eu aqui pululando para falar, mas eu estou me controlando, porque todo mundo quer falar. O projeto é maravilhoso. A gente quer, como disse a Graciela, inveja, a gente quer fazer algo aqui, né, Graciela? Alguma coisa semelhante. É uma coisa, assim, de pensar. Depois era uma das perguntas que eu ia fazer, mas depois eu faço. Mas eu vou passar a palavra para a Rebeca, que também são pessoas que todas se debruçaram no trabalho de vocês para hoje estar aqui para perguntar e ficaram fascinadas também. Rebequita, você pode falar. Boa noite, vocês me escutam bem? Conseguem escutar? Bom, eu sou professora de espanhol e de literatura, então, assim, vocês estão falando aí, eu só estou me sentindo e percebendo nesse momento dentro da sala de aula, porque eu estava comentando com a Ethel o quão trabalhoso né? Assim, as pessoas não têm, de fora não tem muito essa percepção de que trabalhar com língua e literatura é realmente trabalhoso. E eu acho que o que movimenta a gente quanto profissional da área da língua e da literatura está muito relacionado a um sentimento pueril mesmo, não sei se da nossa infância ou do primeiro contato que a gente teve com uma língua estrangeira ou com uma literatura, que é esse sentimento que a própria literatura traz da libertação, né? Do poder olhar além da nossa realidade,
do desmarginar, no sentido de sair das margens, né? Eu acho interessante que a Helena Ferrante ela tem esse termo, que é o da desmarginação, é sair desse lugar que a gente está colocado, e que a literatura e a língua, por ser livre, por estar em evolução, apresentam para a gente, assim, o tempo inteiro. E aí eu fico me questionando, né, assim, com tudo que vocês falaram, minha pergunta era outra, e eu mudei minha pergunta, porque com tudo que vocês estão trazendo aí, minha cabeça também está fervendo. E aí eu fiquei pensando, são pessoas em privação de liberdade, tendo contato com a, por sua natureza livre, que é a língua, né? A literatura, porque apesar de um livro estar contido em páginas, né, um livro não, um texto literário está em páginas, está em linhas, a essência dele é do olhar além, né? É da imaginação, é dessa amplitude. E aí a minha pergunta é, como que é para vocês esse feedback dessas pessoas, se a gente pode falar em feedback, né? Esse retorno, e se vocês têm, né, esse retorno deles se sentirem livres quando eles estão tendo um texto literário. Porque eu imagino que para deve ser realmente uma experiência única, singular, que a sala de aula não permite, porque a gente tem 50 minutos dentro de uma sala para trabalhar com texto literário, que não dá para abarcar, que a gente muitas vezes lida com o desinteresse dos alunos. Mas como que é para vocês saberem que eles prestigiam esse lugar, esse espaço, eles querem estar lá, estão privados de liberdade, mas que a literatura está trabalhando eles um outro lugar, assim, né? Que é o de perceber que a imaginação por si só, ela, a partir do texto literário, ela pode se libertar mesmo, né? Acho que é a palavra. É isso. Obrigada, muito obrigada, viu? Bom, obrigado, Rebeca, pela pergunta. Acho que tem muitos caminhos para pensar possíveis respostas. Eu penso que talvez deveríamos pensar num trabalho com a palavra, em sentido amplo, em que a literatura faz parte, né? Porque algo muito importante para essa sensação de sentir que as coisas podem ser diferentes, digamos, eu acho que passa também pela escuta, que é difícil. Então, chegar lá, estar muito disposto a escutar, e escutar todo tipo de coisas, inclusive coisas que contrariam, que a gente, sei lá, acha como libertador, inclusive, né? Pode escutar coisas que vão no sentido contrário, mas então tem muito de um respeito pela palavra, pela circulação das palavras. E a literatura, eu diria que nos possibilita, principalmente, abrir a palavra para uma diversidade de temas. Então, um dos desafios é chegar nesse espaço e gerar um círculo de confiança tal que as pessoas não sintam que devem falar como falam para todas as outras pessoas que vêm de fora. Quer dizer, um discurso assim como eu me equivoquei, eu pequei, estou pagando minha pena, eu vou ser uma pessoa melhor. Que é um discurso que se repete muito nos primeiros encontros, quando as pessoas não conhecem todavia a dinâmica do grupo. Então, aí a gente meio que pensa, né, bom, essa pessoa não está falando nada para mim, por enquanto está só reproduzindo o discurso institucional, né, e a gente quer chegar em algo diferente. E a literatura, então, meio que abre caminhos de exploração de que alguma outra coisa seja falada. E como a gente, então, tenta explorar esses caminhos? Por meio das leituras e dos exercícios de escrita. Eu vou dar um exemplo. A gente trabalha cicatrizes. Tem um texto do Severo Sarduy, que se chama O Cristo da Rue Jacob, em que ele diz que ele vai contar a vida dela, autobiografia, mas a partir das marcas que ficaram no corpo. Então, o corpo como um texto escrito, que deve ser lido, né? Então, vamos ler as cicatrizes, que ao mesmo tempo, vamos ler as cicatrizes, mas vamos a pensar que a cicatriz não necessariamente é de feridas que nos deixaram machucados. O umbigo é cicatriz, né? Uma cesárea pode ter deixado uma cicatriz, filhos são muito importantes para as mulheres, claro. Para os homens também, mas de uma forma diferente, né? Obviamente para as mulheres, não sei se obviamente, mas socialmente termina sendo. Então é isso, é como criar um espaço, e aí retomando um pouquinho dos temas também que vão aparecendo, né? E vão surgindo assim os temas, em que as pessoas vão falando
e essa fala sempre acolhida, o que não quer dizer sempre concordar também, obviamente não se trata disso, mas sim de escutar, né, e de dar uma devolutiva da palavra do outro, de acolher a palavra e devolver a palavra que recebemos com outras palavras também. Então, nesse sentido que eu acho que tem uma dinâmica que passa pela literatura, mas ao mesmo tempo vai além da literatura e tem todo um trabalho da palavra aí. Muito bom. Não sei se Cristiane quer responder também essa pergunta ou passamos para outra. Eu acho que o Mário Já respondeu? Aham. Muito bem. Ana, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho, Pro. Eu queria saber, que a gente fica lendo, vendo, ouvindo vocês falando e fica sempre muito motivado. E fica com, tipo, a pergunta na cabeça, como é que a gente tira esse projeto? Como é que a gente pode fazer projetos parecidos? Por onde começar e tudo mais. E aí a minha pergunta é, realmente, por onde vocês começaram? Né? Da onde veio essa ideia? Como é que foi planejar? Claro que resumidamente, né? Mas para você, Cristiane, e para o Mário, depois que entrou, quando o projeto já estava em andamento, como é que foi tirar isso do papel, sabe? Então, você sabe que quando eu tomei posse na Unila, eu estava grávida, minha filha nasceu 3 semanas depois. Nossa. Então, passei minha licença longe e fui lendo algumas coisas nesse meio tempo. E caiu nas minhas mãos um livro que foi muito inspirador, que eu não sei se talvez vocês conheçam, que se chama Arte de Ler, da Michelle Petit. Ele foi muito inspirado, estava lendo esse livro, estava super interessada, porque ela vai descrevendo, é uma antropóloga francesa colombiana, ela passou uma parte da juventude dela na Colômbia, mas ela é francesa. E ela, enfim, vai descrevendo uma série de experiências em que a literatura foi uma abertura de espaço aí numa determinada comunidade, num grupo, enfim, situações muito diversas. E eu estava lendo esse livro, eu vi uma notícia de que na Unila tinha sido criado um convênio da Unila com a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, justamente para desenvolver um projeto de rodas de conversa no presídio, no caso seria no presídio masculino. E eram conversas de saúde e também ia ter roda de leitura. Quando eu vi essa notícia, eu falei assim, quando eu chegar lá na Unila, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar esses colegas e ver se eu posso, né, entrar junto. Quando eu cheguei na Unila, eu descobri que nada tinha acontecido, porque o convênio tinha sido feito entre a Universidade e a Secretaria de Justiça, só que houve uma mudança e o Departamento de Penitenciária saiu da Secretaria de Justiça e foi para a Secretaria de Segurança Pública. Então, o convênio não tinha virado absolutamente nada. Aí eu falei, bom, então se é assim, se foi tudo para o zero, então vamos começar. Aí eu comecei de um jeito diferente, que eu não comecei por esse guarda-chuva aí das instituições, eu telefonei, busquei o telefone da pedagogia, liguei, pedi para falar com a pedagoga, eu nem sabia o nome de ninguém. E me atendeu a Josi, que até hoje é parceira nossa. E eu, por telefone, falei com ela falou assim, vem aqui, vamos conversar. E foi assim que começou, nessa relação com a pedagoga. E ela foi abrindo, e o projeto começou assim, primeiro sem esse arcabouço institucional. O que a gente fez? Foi criar um projeto de extensão. Então, na medida que eu vi que ia ter um espaço de atuação, aí eu cadastrei projeto de extensão, né? Depois, assim, de muito tempo andando, que a gente conseguiu fazer um convênio, né? Aí com a Secretaria de Segurança Pública, mas eu acho que funciona melhor
começa das bases. Já na masculina, que a gente ainda não tinha, estava só na feminina, né? Na masculina, o Mário conheceu um agente penitenciário, que agora nem fala mais agente, né? Policial penal. E um policial penal, historiador, está terminando o doutorado agora, defensor dos direitos humanos, que é aquelas pessoas que quando a gente acha, a gente agarra na mão e fala, vamos lá. Porque é uma pessoa que tem toda, né, a visão de como funciona lá dentro e, né, ele adotou o projeto e aí ele viabilizou a nossa entrada também na unidade masculina. Até de um jeito mais, assim, seguro, que nos permite muito mais estabilidade, porque os policiais penais têm, vamos dizer, uma escala de poder dentro né, do cotidiano do presídio, eles é que mandam mais, né? Se a coisa vai acontecer ou se não vai. Então, como a gente tinha esse contato com ele, nossa permanência na unidade masculina nos primeiros anos, foi muito maior. Então, se fosse dizer para você, assim, eu tentaria descobrir primeiro se tem algum tipo de convênio, assim, na Secretaria do Estado, se tem. Aliás, aí em São Paulo, eu conheço uma pessoa bem interessante na Secretaria de Segurança Pública, que ele é do Desculpa, que tem um projeto aí na pedagogia do nosso campus, tem um projeto que trabalha faz esse mesmo trabalho que fazem vocês. Então, estou avisando para a Ana Beatriz, porque quem tiver interesse, talvez nem precisa, pode se somar nesse projeto, pode aprender, depois, enfim, se for o caso, a USP tem, lembra até a Vima, trabalhou durante Vima. anos. Foi convidada nossa aqui. Vima, então, há anos trabalhando com isso. Eu comecei a pensar no assunto a partir da Vima. Falei, ué, é isso que eu quero fazer. Mas na Unifesp, na pedagogia, acho que é a Maria Ângela. Eu não tenho certeza, depois eu te passo mas é um projeto de extensão, igualzinho, enfim. Então, enfim. Eu diria por aí. Se já existe, melhor se juntar. Eu acho que é melhor se juntar. Depois, enfim, se tiver outras propostas, talvez pode fazer separado, né? Mas se tem alguém um pouco já com a experiência e os canais, talvez valha a pena se juntar, né? Sem dúvida. Tendo todas essas referências, vamos nos juntar mesmo. Achei maravilhoso. O problema sempre é tempo, a gente vai deixando tempo, né? Então, Nicole, você tem alguma outra pergunta? A próxima pergunta, eu tenho outra, mas eu vou deixar para depois, para ver quem tem mais perguntas. Nicole, Rebeca. Pode fazer, Theo. Acho que a minha Posso? já... Pode fazer, pronto. Desabafo. Então, eu tenho uma aqui que eu fiquei me perguntando, assim, lendo o artigo de vocês, que recomendo esse artigo, muito importante. Acho que aí eles explicam bastante que é o direito à poesia, criando aberturas na universidade, a cárcel e a literatura. Vocês dizem que a literatura é como uma estranha instituição que possibilita franquear interdicções e ampliar as fronteiras de lo que se pode. Ese poder liberador de la literatura se siente de una forma muy especial en los presidios. Entonces, a partir de esta citación de usted, yo me pregunté cuál fue la acogida de los presidiarios, ¿no? Presidiarias, de esa libertad en forma de poesía. O sea, cuando ustedes empiezan con el trabajo y ustedes les llevaron, o sea, llevaron el tema o fue a partir de las actividades que fue la libertad, esa libertad empezó a surgir, ¿no? Ese poder del libertador,
¿no? Que les estaba proporcionando las lecturas, claro, a partir de las lecturas. Y ustedes hicieron algún encuentro de debate hablando de la literatura, desde la literatura, o fue surgiendo. Y otra pregunta sería, si ellos se sintieron eso, me imagino que ustedes deben tener, claro, muchísimos relatos, sé que hay una antología, ¿no? Que ya publicada. Entonces, pero claro, yo no vi ninguna publicación, no conseguí leer nada, ¿no? Pero me gustaría saber, a ver cómo lo ven ustedes, si consiguieron, de qué manera consiguieron, si ellos entendieron esa libertad, ese lugar, ¿no? De libertad. Y los estudiantes, ¿cómo ha sido para los estudiantes que se sumaron al proyecto ese lugar? ¿Cómo lo ven ellos? Porque ellos salieron de la academia y se fueron a trabajar, como dijo Mario, desde otro lugar con esa libertad y la literatura. ¿Cómo fue para ellos trabajar en ese proyecto? Y está haciendo. Eso. A gente não está te ouvindo, Mário. Ah, tá. Desculpa, agora sim. Então, sobre a literatura, se entendi bem, a primeira parte era um pouco sobre se a gente trabalhar um pouco o conceito de literatura, isso. Eu acho que no começo, em alguns encontros levamos, mas atualmente com os grupos, nem sempre colocamos uma discussão necessariamente teórica, ainda que claro que aparece quando refletimos sobre a forma em que lemos os textos. E isso vai mudando muito de grupo em grupo também. Esse ano, na Feminina, a gente começou com um texto da Victoria Ocampo, que se chama Da Liebre Dourada, e que, na verdade, isso foi seguindo um pouco uma proposta que faz uma editora francesa artesanal, que pegou esse conto, levou. E uma lebre, nesse conto, que ela é uma espécie de lebre ancestral, que está sendo seguida por cachorros, e a lebre é muito habilidosa e começa a correr como se fosse um cachorro também, se mistura com os cachorros e os cachorros perdem ela. Então, um relato da fuga, né? Mas que passa justamente por uma narração. Então, a gente discutia esse texto e tentava refletir sobre o que fez a lebre e sobre o que a gente poderia fazer também na oficina, trabalhando com palavras. Então, tem sempre uma reflexão do que pode ser feito, a gente propõe, ainda que não sempre seja colocado em termos assim teóricos, né? Sobre o retorno, bom, tem várias produções que foram compartilhadas. Eu acho que tem também muita diversidade. É difícil dizer, não, você produz isso, porque também a experiência das pessoas é muito diferente. Eu me lembro que a gente encontrou um estudante da Unila uma vez numa roda, que a gente não sabia. E ele tinha se visto nessa situação de terminar no presídio, e para ele a escrita representou uma possibilidade dupla. Por um lado, de escrever uma coisa que ele escreveu, chegou pelo projeto na universidade, e algumas colegas que eram dele que não sabiam se enteraram da situação dele, e depois acho que tentaram falar com ele e tudo. E também para ele foi muito importante que os textos foram produzidos e distribuídos numa feira do livro aqui da cidade, e os pais iam, né? E os pais receberam o livro. Então, acho que esse livrinho aí. Aí tem... Então, a publicação é muito importante por isso, né? Como ter uma leitura, um reconhecimento muito diferente do que eles estão tendo, que na verdade é um esquecimento, um não reconhecimento, né? E ainda sobre o que produz, às vezes não produz literatura, e não é necessário que produza literatura. Tivemos no ano passado uma participante maravilhosa, leitora excelente, que, aliás, ela de fato foi presa, acusada de uma coisa que ela não fez, né? Não que as outras pessoas deveriam estar presas, mas aí a situação fica
com uma atenção maior quando estamos com uma pessoa, que aliás era mãe de um filhinho que ela adotou com necessidades especiais, e imagino que é isso, que essa pessoa de repente fica afastada da criança, que depende dela, né? E teve uma relação muito intensa com a Roda, assim, de falar muitas coisas dolorosas da vida dela. Eu acho que a literatura possibilita também essa simbolização de coisas difíceis de falar, né? E às vezes cumpre essa função também. E quando ela saiu, a filha dela, que aliás era advogada, ela nos escreveu e disse: olha, esse espaço, minha mãe sobreviveu a essa experiência. E ele acrescentou: e eu também, e eu também. E eu fiquei super empolgado, e eu escrevi para ele: não, vamos falar, vamos manter em contato, sua mãe foi super importante para a gente, nos ensinou muito, eu escrevi isso também para ela. E depois elas nunca mais fizeram contato, não quiseram falar mais. Eu entendi também isso, obviamente, que elas não querem contar essa experiência e, às vezes, ou melhor, a produção literária também funciona de outra forma, não se espera necessariamente a produção, que agora vai ser lida pelas pessoas, mas uma coisa que também pode ser de um momento importante para quem compartilhou essa experiência, no caso ela, as pessoas que estavam com ela e nós também. Então, os retornos se dão de muitas maneiras, né? Posso ler uma poesia dessa, que a gente não acaba não tendo essa questão, né, a priori, né, sobre pensar a literatura, né, introdução aos estudos literários, mas a gente acaba fazendo uma reflexão sobre o que é o escrever, o significado daquele espaço, a gente vai construindo isso ao longo do tempo, né? Porque é difícil no começo ficar, né? Eles entenderem, bom, mas o que esse pessoal vem fazer aqui? O que a gente veio fazer aqui, né? A gente vai. Hoje já é mais fácil isso, porque a gente tem uma produção que é resultante das oficinas anteriores, né? Então a gente compartilha. E a gente acaba falando bastante sobre o que é o escrever, né? O que possibilita a escrita. E uma das poesias que saiu, que inclusive é desse estudante que o Mário comentou, chama Poesia da Poesia. E é assim: Poesia da Poesia. Por que escrever? Uma vez me questionei. Cheguei à resposta que para mim não era óbvia. O primeiro foi o mais difícil, os demais pareceu ofício, de tão simples para expressar, de tantos sentimentos que tinha no peito a guardar. O que às vezes é difícil dizer, por falta de coragem ou de outra coisa qualquer, no papel do coração com um simples movimento de mão. Agradeço o dia em que aprendi a colocar minhas lágrimas em forma de carvão. Ele fez vários poemas sobre o ato de escrever, o que significava para ele poder escrever, né? Ele falou assim: mudei, esse é outro. Hoje tenho voz, ontem era mudo. Hoje sei ler, ontem era cego. Hoje vejo que fui cego de ver tudo e não entender nada. Ontem não sabia falar, hoje minha voz é o lápis. Ontem o mundo me mudou, hoje eu mudo o meu mundo. Ele foi brincando, foi assim, mas isso, né, não é que tem todo um processo, né, para a gente conseguir abrir um espaço também de que, né, elas se reconheçam, né, como autores, né, que não precisem reproduzir o que se espera, que eles, né, o que eles acham que a gente espera deles, que é, eu me arrependi, né, o discurso redentor, né, então a literatura também possibilita isso, né? Porque a gente pode, inclusive, às vezes, poemas e textos que nem são. Isso tem uma questão também, né? O que a gente compartilha. E cada grupo, né? A gente acaba sentindo uma. Mas às vezes, né? Alguns poemas que são muito jogos, brincadeiras de palavras, que têm humor também, ajudam a quebrar, né? A gente conseguir abrir uma fresta aí para aparecerem coisas novas. Então é muita experiência também, né?
que funciona, o que para um grupo funciona, para outro não. Tudo se vai construindo, né? Um caminho, né? Maravilhoso, maravilhoso. Esse livrinho vocês têm, como é que a gente tem acesso? Estão disponíveis ou são só de vocês? Nesse site aqui, ó, que está no... Ah, que você aquele postou, o Direito à Poesia? revista Periférias, esse? Não, o Direito à Poesia. Eu vou Ah, copiar de novo. tá. Aqui é o site do projeto, que depois de 8 anos a gente conseguiu fazer. Aham. Tem projeto que, né, tem o site antes de conseguir, né? Então, a gente não, a gente é meio devagar com as redes, né? Mas aí agora a gente... Ali tem os materiais já, todas essas antologias que a gente fez nos anos anteriores. Perfeito. Tem um, tem um que não vai ser tão fácil de ler, porque foram feitos em formato de zine. Então, eram vários zines numa caixinha de suco, que funcionava como uma biblioteca perambulante, né? Que isso, na verdade, é a ideia de um querido amigo nosso, Carlos Rios, o Mário vai mostrar. E que ele que criou essas pequenas bibliotecas que podem circular de uma galeria à outra. Então, uma das edições a gente fez assim também. Maravilhoso. Nossa, quanta coisa. Temos também outras perguntas, Nicole e Rebeca. Tem a Emily também, que eu vi que chegou aqui, que também fez perguntas. Quem quer perguntar? Tem alguma pronta aí? Posso perguntar? Pode, pode. Posso? Primeiro, gente, que lindo, que criatividade, né? Nossa, uma flor no asfalto, né? Muito bonito. Eu fiquei curiosa com uma coisa, e aí tem um pouco da minha dúvida também do que eu mandei no chat. Se a participação nessas oficinas ela era voluntária ou se dependia um pouco da gestão, né? Dos meninos lá. Dos meninos, né? Das pessoas. Chamo menino, professora de educação básica, gente, desculpa. Mas se a participação era voluntária ou se eles eram encaminhados assim, a esse momento. E se, quando encaminhados a esse momento, o que vocês faziam quando não tinha produção? Quando o aluno, né? O menino não se via nessa possibilidade de voz, assim. Como acontecia esse empoderamento, quem sabe, né? Dele se ver nesse lugar de escritor, de escritora. Quais eram as estratégias assim de sensibilização para isso acontecer? Porque eu tenho um travamento com algumas alunas que falam que não sabem escrever. Não sei escrever, não quero falar. Né? E é sempre um processo delicado, mas que acontece. Bom, primeiro, assim, essa questão, né, de quem participa, quem não participa, isso é sempre complexo, porque, de fato, todo mundo que vai desenvolver projeto em prisão precisa ter bastante consciente que a gente vai entrar naquele sistema de prêmios e castigos do sistema. Então, para participar, às vezes tem uma série de... Né, não pode ter falta, precisa ter bom comportamento, precisa... Enfim, né? E, por outro lado, se teve alguma falta, aí deixa de ir. Né? Então, a gente sempre lida com esse desconforto de saber que a gente faz parte desse sistema. Né? E nem sempre, assim, às vezes a seleção é muito aleatória, porque a gente sempre pede, e a gente gostaria que fosse, assim, que fosse apresentada, né, a proposta e que as pessoas livremente pudessem aderir ou não. Mas a gente sabe que não é assim.
Às vezes é aleatório nesse sentido. Ah, bom, vai ser na lavanderia, porque aí você já trabalha com os presos que estão trabalhando lá e não precisa ter deslocamento da galeria para a sala. Às vezes é assim, por pura praticidade, para os agentes não precisarem mobilizar. Ou, é com as pessoas que estão na cozinha. Mas a gente sabe, né, que algumas exclusões que acontecem fora também acontecem lá dentro. Né? Então, quem tem acesso no presídio aos postos de trabalho, quem tem acesso aos postos de, né, à educação. Então, tem também exclusões que passam pela questão racial, né, por o bom comportamento, né, no sentido de adequação ao sistema, enfim. Então, isso é muito, a gente tem que saber que é assim, no máximo, a gente consegue, às vezes, falar, não, né, o fulano está pedindo para participar, será que dá? Mas, enfim, essas são as limitações e a gente consegue negociar pouco isso. Agora, essa questão que você comentou sobre a trava, né, da escrita, né, como trabalhar, né, com... acontece primeiro assim, a gente sempre deixou muito voluntário, muito aberto e muito tranquilo, assim, né, quem tem coisa para ler quer compartilhar, quem não tem problema também. Às vezes tem gente que escreve, mas não gosta de ler lá, a gente só vai descobrir quando pega o caderno. Fala assim, nossa, fulano escreve um monte, a gente não sabia. Então tem isso, mas essas questões da trava, às vezes tem muitos recursos, assim, né, de oficinas, né, da maneira como você propõe uma consigna de escrita, por exemplo. A gente lê alguns textos, né, que falam uma espécie de diário e depois a gente pede, né, assim, escreva sobre o seu dia. Escolha um dia para você escrever, mas escreve como se fosse em terceira pessoa. Aí, assim, todo mundo tem um dia para relatar, né, não tem... E aí, se você deslocar esse, não falar como eu, mas falar como ele, né, às vezes dá uma abertura. Ou, né, até a receita do poema dadaísta, né, trabalhar com recorte, né, pega um jornal, recorta um monte de palavra, faz uma colagem, vê o que dá. Esse tipo de jogo é bem bacana também para destravar, né, porque a pessoa se vê produzindo poema antes dela perceber. Quando ela viu, ela já fez cortando e colando. Né, tem a coisa do prazer do lúdico também, que pode convocar. Falar sobre sonho é muito legal, né? Não o sonho, né, que eu almejo, mas o sonho que eu sonhei hoje à noite, acordei, né? Porque o sonho também, como quebra, né, com a nossa necessidade de ordenação lógica, ele também acaba abrindo bastante. Acho que é isso de... Pô, a gente tem a possibilidade de acolher no silêncio, isso é muito bom, né? Já tivemos pessoas que iam e não falavam nada. Eu me lembro de um homem paraguaio, bom, ele não escrevia, ele não sabia escrever, mas ele estava aí. Ele estava aí, mas também não falava, não opinava nada. Porque a ideia falava, bom, tudo bem, todas as pessoas participam, mas ele só ia e ficava aí escutando. E ele falou uma única vez, se sentiu tocado por algo que, que foi a partir de uma leitura de O Cinturão, de Graciliano Ramos, que ele vai falar da infância e vai vincular com sua primeira experiência com a lei, com o castigo, né? Que o pai vai castigar injustamente ele. E a partir desse texto, ele toma a palavra e fala do pai castigando ele também, quando criança. E foi um momento assim, desses meio catártico, né? Que todo mundo ficou muito emotivo. E muito interessante. E na roda feminina também aconteceu da vez passada, uma mulher que também nunca falava, e a partir do tema do cheiro que a gente estava trabalhando, vinculou alguma coisa, meio essa coisa meio proustiana, né, ou de Ratatouille. Um cheiro que traz uma lembrança, e também ela, de repente, decidiu, ela se escrever um texto, que era um cheiro, falando sobre cheiros da casa dela.
Wow, cuánta creatividad, ¿no? Y me imagino la cantidad de cosas, de experiencias un taller y tanto, ¿no? Que se puede utilizar o sea, para nuestras clases, para todo el mundo que cree que no tiene inspiración, ¿no? Que no sabe por dónde empezar o que cree que no puede, pero, o sea, el trabajo de ustedes es maravilloso porque les proporciona a la gran creatividad que cargamos adentro de nosotros, ¿no? Que lo que es abrirse, ¿no? Para esa sensibilidad que estamos siempre y no nos permitimos con esa vida loca que nos imponen, nos impusieron y nos siguen imponiendo, ¿no? O sea que hay que abrir las alas, no hay otra, ¿no? Entonces, yo estoy maravillada, podríamos continuar, pero nuestros alumnos tienen que, porque este evento ocurre justamente hasta este horario, porque entran en clase. Podríamos continuar, podemos hacer otra edición, invitarlos nuevamente y traer a los alumnos de ustedes también para participar, sería maravilloso, pero ya el tiempo ya estamos sobre la hora ya. Quisiera agradecerles muchísimo la participación de ustedes, aprendimos muchísimo, salimos muy inspirados de aquí y para seguir haciendo también otras cosas, ¿no? Porque cómo se puede cuando uno quiere, ¿no? O sea, salir de como dicen aquí en Brasil, das mesmice o de aquello que se llama, aquello que es normose, de lo que es normal, podemos crear otros mundos y cuánta cosa podemos hacer, ¿no? Y me imagino lo que esa gente que está privada de libertad aprendió a soñar con ustedes, a soñar otros mundos dentro de esos lugares, ¿no? De ese lugar. Entonces, muchísimas gracias, Mario, Cristiane, Nicole, Rebeca, Emily, que no pudo hacer sus preguntas, pero me imagino que habrá sido contemplada con las respuestas. Y a todos los alumnos que participaron, a Ana Beatriz, que salió ya también porque se fue para clase, y a la profe Joana también les mando un abrazo grande. Lamentablemente no sé cómo estará porque dijo que quizá entraba, pero se ve que la cosa no está muy bien. Pero les mando un abrazo y les dejamos un agradecimiento una vez más por toda esa riqueza que nos trajeron, nos brindaron y compartieron con nosotros. ¿Está bien? Un gusto conocerlos, Mario y Cristiane. Esperemos que quizá vengan algún día aquí a Unifesp al vivo. Tá bem? Mara, eu que agradeço, nós agradecemos a vocês, foi muito bom dialogar. E pode ser muito interessante também pôr os estudantes em contato, né? Isso. Os estudantes nossos do projeto, conversar com os estudantes de vocês. Ótimo, ótimo, muito bom. Sí, muchas gracias. Cualquier cosa nos pueden escribir también, estamos a disposición, ¿no? De poder continuar. Bárbaro, bueno. Sin duda. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y seguimos. Chao, chao. Chao, boa noite. Chao.